Olá você, tudo bem? Que bom, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo abençoado, trazendo uma revelação maravilhosa do coração de Deus para a sua igreja, amém? Ou seja, para nós. E é muito bom poder compartilhar esse momento com você, por isso você que está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Quero aqui agradecer de coração a você que já faz parte do canal, que já se inscreveu, deu o seu like, amém? Enfim, seguiu todo esse protocolo aí do YouTube, não é verdade? Muito bem, quero também aqui deixar um grande abraço, amém? E dizer para os nossos intercessores que nós aqui também estamos sempre apresentando a vocês nas nossas orações. Continue orando pelos inscritos, orando pela minha vida, orando pela pastora Rose também, amém? E orando também, amém, por aqueles que estão chegando também no canal, que estão se inscrevendo agora. É muito importante, a sua inscrição ajuda-nos demais a levar esse evangelho a tantas pessoas que precisam, amém? Glórias a Deus, mas vamos à palavra, porque eu amo, amados, tremendamente essa passagem, esse ensinamento de Jesus para a sua igreja, para o seu povo. Se você abrir o Evangelho de João no capítulo 3, ali no versículo 30, é tremendo isso. Convém que ele cresça e que eu diminua, que ele cresça e que eu diminua. Coisa linda, né? Existe até um louvor do Ouvir e Crer, que é maravilhoso, amém? Eles cantam esse louvor de uma forma assim, com muita intimidade, ali conduzidos pelo Espírito Santo. Amados, e aqui a gente vê então que eu diminua e que ele cresça. Que coisa maravilhosa, né? Veja bem, o ministério de João Batista foi muito bem definido por Deus. Veja bem, quando ele usou o profeta Isaías, lá em Isaías 40, no versículo 3, que diz assim: eis a voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. É tremendo, né, amados? Ou seja, João Batista nem imaginava vir a esse mundo quando Isaías profetizou isso. Cristo ainda não tinha vindo à terra como homem, e Isaías já tinha profetizado isso. João Batista, um grande homem de Deus, não é verdade? Humilde e muito conhecedor da sua responsabilidade e do seu chamado. Ele, ministrando à igreja, em sua sabedoria e muita humildade, ele diz: é necessário que ele cresça, que eu diminua. Que coisa linda, né, amados? Veja bem, quanto mais próximo de Cristo eu e você estamos, menos as pessoas veem de nós e vão ver muito mais de Jesus. Esse é o objetivo aqui do Palavra de Vida, Gerando Vidas, é que o Senhor cresça e que nós não apareça, amém? Quanto mais próximo de Cristo, menos nós iremos aparecer. Quantos de nós, sem perceber, buscamos reconhecimento, fama, destaque, não é verdade? E elogios. Quem é que não gosta disso, não é verdade? Pelo que nós fazemos, pelo que nós usamos. E muitas vezes a gente está fazendo a obra de Deus, usando a palavra de Deus, usando a unção de Deus, tudo vem de Deus. Por isso que para nós não sobra absolutamente nada, a não ser o que? Um coração quebrantado, cheio de amor, cheio de compromisso, de responsabilidade. Para quê? Para fazer e continuar sendo o instrumento nas mãos de Deus para a sua obra se concretizar na terra, não é verdade? E receber a unção maravilhosa que vem do Senhor sobre as nossas vidas, não é verdade? Então tudo é feito para Ele, a unção é dele, nós somos dele, amém? A plateia é dele, amém? Para sermos reconhecidos apenas pelo nosso Deus. Isso é que é importante, amém? Claro que a gente sempre vai receber um elogio de um irmão, o reconhecimento de outro, a gratidão de outro, mas a gente nunca deixar, amém? Que esses elogios, que esses mimos venham interferir na nossa vida, no nosso compromisso, na nossa responsabilidade, amém? E no nosso entendimento que tudo que fazemos, toda glória é do Senhor, tudo é para o nosso Deus, amém? Por isso que nós queremos dar o nosso melhor para que Ele cresça e que nós venhamos diminuir. Há pessoas que proclamam mais a eles, não é verdade? Do que o próprio Deus. Precisamos ter consciência e entender o que está escrito lá em Romanos 11, no versículo 36, que diz assim: porque dele e por ele
e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Entendeu, querido? Então é isso que nós precisamos entender, que é dele, por ele, para ele todas as coisas. Amém? Tudo que nós usamos é dele. Amém? Nós somos dele, a unção é dele, a palavra que pregamos é dele, quem vai convencer os pecadores é ele, tudo é ele. Então nós precisamos de muita humildade, queridos. A gente precisa muito buscar isso diante do Senhor, porque a gente vê muitas pessoas que começam bem no seu ministério, totalmente na dependência de Deus, mas na medida que ele vai sendo usado pelo Espírito Santo, o ego começa a subir, a soberba vai tomando conta e daqui a pouco a pessoa está se exaltando e esquecendo que nós estamos aqui, fazemos a obra de Deus para quê? Para exaltar o nome do Senhor. Veja bem, a humildade é uma excelente virtude que deve ser buscada e cultivada e valorizada no seio da igreja de Jesus. Amém? Para sermos fortes na fé, necessitamos de humildade. Para sermos discípulos de Jesus, nós necessitamos de humildade. Não é verdade? João Batista falou, inspirado pelo Espírito Santo, acerca dessa virtude. Não como algo opcional, mas como uma necessidade. A humildade pode ser comparada ao oxigênio que nós respiramos, pois sem ele não há vida e sem humildade não há espiritualidade. Amém? Morremos sufocados pelo orgulho. Por isso que nós precisamos. Mas o que é humildade? Veja bem, humildade refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas e nem tampouco querer se mostrar superior a elas. A gente vê, queridos, que a gente detecta logo quando uma pessoa tem um dom de liderança ou não. Por quê? Porque a pessoa, quando ela tem o dom de liderança, ela conquista as pessoas, o respeito, o amor, a alegria no coração das pessoas. Amém? E ela veste a camisa daqueles liderados e se doa para eles com honestidade, com verdade, com responsabilidade, tá certo? Mas quando a pessoa não tem esse dom, ela começa a forçar a barra, começa a impor, e é diferente de conquistar. Amém? Impor é uma coisa. Às vezes a pessoa pode até te obedecer por medo, às vezes o medo de perder o emprego, às vezes, por vergonha. Entendeu? Então, por isso que nós precisamos buscar moldar o nosso caráter com humildade. Amém? Para que o orgulho e a soberba não venham atrapalhar o grande chamado que o nosso Deus tem feito a cada um de nós. Amém? A humildade é a virtude que dá o sentimento exato da nossa fraqueza, da nossa modéstia, do nosso respeito, da pobreza, da reverência e da submissão. Humildade, isso tudo é o que o Aurélio diz, amém? O significado da humildade. Ser humilde é ser mais humano, ser humilde é ser mais parecido com Jesus. Se você depois puder ver lá em João, capítulo de número 13, você vai entender o que é ser humilde igual a Jesus. Quando Jesus chama seus discípulos, coloca uma toalha sobre o seu ombro e ali começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. Não é lindo? E a gente vê que ele faz isso com tanto amor, que ali no meio daqueles discípulos estava o traidor. E Jesus já sabia quem era o traidor e quem iria trair a ele. E com o mesmo amor que Jesus lava os pés de Pedro, de João, de Tiago, Jesus lava também os pés de Judas Iscariotes, não é verdade? Isso sim é um grande exemplo de humildade. Amém? Ser humilde é considerar o outro superior a você. Jesus, além de ser o nosso Salvador, ele foi o maior mestre que pisou nessa terra, da qual nós temos conhecimento. Suas maiores lições sempre tinham a ver com humildade. Ele sabia que a falta de humildade causava destruição, ruínas, separação, tristeza e o pior de tudo, entristecia o coração do nosso Deus. E foram as palavras de Jesus, lá em Mateus 5, no versículo 5, diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque
deles é o reino dos céus. E lindo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É tremendo, não é verdade? As coisas de Deus, amados, é muito linda, é perfeita, é maravilhosa, por isso que nós precisamos a cada dia nos moldar pela palavra do Senhor. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 5,18. Jesus não só ensinou sobre a humildade, mas a sua vida refletia isto em cada uma das suas atitudes. Dia a dia, ele mostrava que o orgulho não fazia parte do seu caráter. Amém? Não foi o rei Jesus que lavou os pés dos discípulos na noite da ceia, como eu já relatei para vocês aqui. É importante ressaltar que nenhum dos 12 homens merecia isso, não é verdade? Mas Jesus o fez com muito amor, amém? Outra prova de humildade foi a sua terrível morte na cruz. Na época de Jesus, a morte de cruz era um dos piores e mais humilhantes tipos de morte existente na época. Na sociedade romana, até a sua menção era proibida. Você consegue imaginar o Rei da Glória, o Filho de Deus, se submetendo aos soldados romanos? Apanhando, levando chutes, socos, pontapés e tendo a sua cabeça furada, por uma coroa de espinhos? É difícil, amado, compreendermos isto, mas entendemos que foi uma das grandes, se não a maior prova de humildade que Jesus nos deu. A humildade não é opcional, mas é uma necessidade na nossa sobrevivência espiritual, amém? João Batista foi um dos exemplos de servo com humildade, dedicou todo o seu ministério para que Jesus resplandecesse. Nós, como servos do Senhor, precisamos buscar essa virtude para nossas vidas. Vejamos aí o que a Bíblia vai nos ensinar sobre a humildade e sobre o orgulho. Provérbios 16, no versículo 18, diz: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo, ou seja, arrogante, presunçoso, antes da queda. Lá em Tiago 4, no versículo 6, também diz: todavia, da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Lá em 1 de Pedro 5,5 também nos dá uma grande lição. Semelhantemente, vós, os mais moços, sede sujeito aos mais velhos, e cingivos de todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amados, quem quer agradar a Deus precisa de ser humilde. Quem quer servir ao Senhor Jesus e ser guiado pelo Espírito Santo precisa dessa virtude, da humildade. Amém? O Salmo 138 diz: ainda que o Senhor é excelso, contudo atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Aleluia. Salmo 138, no versículo 6. O Senhor, lá no versículo Salmo 147, no versículo 6, também ensina: o Senhor eleva os humildes e humilha os perversos até a terra. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, essa é mais uma mensagem, é mais uma revelação do nosso Deus para mim e para você. Que nós venhamos tirar grandes lições e entendermos verdadeiramente a importância da humildade, amém? Da simplicidade para o nosso Deus, amém? E que nunca nós venhamos deixar e perder essa virtude tão maravilhosa que é a humildade. João Batista nos deu um grande exemplo, viveu a sua vida e o seu ministério para que Jesus viesse reinar, resplandecer sobre a igreja dele. Amém? Glórias a Deus. Então receba essa revelação em nome de Jesus, guarda no teu coração e coloca em prática na tua vida. Amém? Que assim você vai ser muito abençoado. Glórias a Deus. É isso aí. Permaneça no canal. Nós temos mais vídeos aí que vão ministrar na tua vida de forma poderosa. Amém? São revelações do nosso Deus. Nós fizemos uma série aí sobre um podcast que nós tivemos lá em Brasília, amém? Gravando com a rapaziada do hip hop. Como vocês sabem, eu fui dono de um selo de hip hop e o Senhor me resgatou e hoje eu vivo
para glorificar e exaltar o nome do meu Deus. Amém? Por isso eu agradeço muito a você que está nos ajudando com a sua inscrição, com o seu comentário, que está divulgando o nosso canal. Olha, Deus vai derramar sobre a tua vida de forma poderosa. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe.